noite, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Dinâmica, internautas, é um prazer falar com todos vocês. Algumas considerações, né, alguns comentários de alguns fatos que ocorrem no nosso dia a dia e que a gente, de uma maneira ou de outra, tem que comentar alguns fatos. Quero aqui, de início, falar, né, quando a gente teve conhecimento do resultado do IDEB, né, para cada escola do nosso Brasil, aqui divulgado pelo Ministério da Educação, e a gente vê com bastante satisfação como o Tanabi foi destaque aqui na área da educação. A gente vê com bastante satisfação, né, principalmente num país onde a educação não apresenta bons resultados. Então, a gente, quando vê Tanabi diferente da média nacional, é um motivo de grande satisfação para todos nós. Eu acho que isso é resultado de um trabalho que não começou agora. Isso vem desde lá de trás, a gente acompanha, parece que desde lá do ano de 2005, quando se tomou a decisão, a iniciativa, a administração passada, na época do prefeito Zé Francisco, tomou a iniciativa de promover o concurso público para a escolha de diretores das nossas escolas, os supervisores escolhidos pelos professores, né, por membros da educação. Então, dessa maneira bem democrática de se escolher os profissionais para cuidar da nossa educação, isso fez com que, eu acredito que contribuiu para que os resultados fossem assim tão satisfatórios. Eu acho que assim, isso é resultado de investimento, né? A gente acompanhou desde 2005 a melhoria das nossas escolas, através das instalações das nossas escolas, né? Muitas coisas boas foram feitas, as adequações necessárias, né, para que os alunos frequentassem com dignidade as salas de aula, né? O incentivo para os professores através da criação do bônus, que faz com que o professor ele se sinta assim valorizado, né, em relação ao seu trabalho. Então, assim, fica assim, eu acredito que esse bom resultado que a educação de Tanabi alcançou com essas notas expressivas do IDEB, isso é resultado desde lá de trás. Eu acho que tá de parabéns a atual secretária da Educação, a professora Edna, mas também não podemos deixar de enaltecer as demais diretoras que passaram por aqui, começando lá pela dona Zumira, pela professora Maria Eunice, pela professora Fabiana Miziara, enfim, é resultado de vários, né, e de todos os professores, supervisores, enfim, desse grupo de profissionais que eu tenho certeza que eles se dedicam ao máximo, né, e estão todos de parabéns. Então, acredito que a organização, essa sequência desse bom trabalho feito pelos profissionais de educação faz com que Tanabi se destaca, né. A gente gostaria que o nosso país, o nosso estado tivesse os resultados como tem em Tanabi, porque eu tenho certeza que é só com a educação que a gente consegue algo melhor, a formação de um cidadão. Então, essa é a nossa observação, né, em relação a isso, essa coisa boa que aconteceu. Um outro fato que nos chamou a atenção hoje aqui também é alguns comentários a respeito, mais uma vez, do sofrimento das pessoas com a falta d'água, né, um tema assim que parece que não tem fim, né? Então, assim, alguns vereadores, algumas pessoas se manifestam que esse problema não é de hoje que acontece, e é claro que não é. Ninguém aqui é hipócrita de repente, acusar hoje a atual administração pelo problema. Mas, enfim, eu acho que a gente, fazendo uma avaliação, um balanço de tudo aquilo que vem acontecendo, do que aconteceu, já disse aqui algumas vezes em relação ao setor de água, a gente percebe que desde que a criação do SAAT, né, muita coisa boa aconteceu, muitas mudanças aconteceram para o bem do município, mas enfim, hoje a gente vem vivendo um problema que, na minha opinião, e pelo que a gente tem acompanhado, parece que vem piorando, né, a qualidade desse trabalho que lá atrás foi feito com bastante planejamento, assim, com bastante investimento, com melhorias, né, mas que ultimamente o serviço não vem sendo, parece, usando os investimentos que realmente precisa para que o sofrimento das pessoas em algumas partes da cidade, né, não ocorra
pelas constantes falta de água. Eu acho que essa situação vem piorando por falta de ações. Eu acho que o setor de água ele apresenta problema todo dia, é constante os problemas, né? Então, assim, as ações têm que ser imediatas. E parece que isso não vem acontecendo. As pessoas vêm sofrendo muito, a cobrança é muito grande, né? Por falta de ações imediatas, eu repito aqui. Então, assim, eu acho que a administração precisa cuidar um pouco mais desse setor, porque é terrível, né? É muito sofrido para um cidadão, principalmente nesses dias muito quentes, muito seco, você chegar na sua casa e não ter água. Então, acho que a prefeitura, né, o SAAT, ele precisa ser mais efetivo em relação a algumas ações, né? Porque pelo que eu venho percebendo, e a reclamação das pessoas, até por ser conhecedor do sistema, a demora em si para se cuidar de alguns problemas que ocorrem, que vão acontecer nessa administração, na passada, na próxima. Então tem que ter bastante agilidade em relação a algumas providências a ser tomada. Um outro ponto que me chamou bastante atenção foi a reivindicação de umas pessoas que teve hoje aqui na Câmara, pela insatisfação de alguns setores da administração em relação aos serviços prestados por alguns profissionais da administração. Às vezes a gente aqui como agente político, né, se pronuncia, se toma alguma decisão, faz alguma crítica em relação a alguns setores da administração, alguns atos da administração, e às vezes você é criticado, às vezes por algumas pessoas, que você toma às vezes algumas decisões políticas, né, que você toma alguma decisão como eu diria, alguma decisão incoerente em relação a alguns fatos que acontecem. Mas hoje aqui, a gente vem percebendo, não hoje aqui, algumas manifestações que não é só nossa de políticos, principalmente do grupo de oposição. Quando a gente vê a manifestação das pessoas, quando a gente vê a manifestação popular, né, reivindicando, protestando em relação a alguns serviços, isso é um aviso para a administração, para o seu prefeito principalmente, para que ele tome cuidado com alguns atos, com algumas pessoas que ocupam algumas pastas, né? Porque isso fica claro. Então, são protestos que, na verdade, ele não é político, né? Não é uma decisão política de cada um pelo fato de ser de situação ou oposição. Então, quando a gente vê alguns protestos assim por parte da administração, é porque a coisa realmente não vai indo bem, né? E hoje a gente teve uma prova clara aqui na Câmara de pessoas manifestando, né? Principalmente nessa pasta da promoção social, que eu acompanho de perto, sim, mas algumas vezes, né, alguns vereadores até mais que eu, mas parece que essa pasta não vem dando muito certo, né? Constantemente a gente vem vendo pessoas protestando, pessoas reclamando, né? Então, assim, eu acho que o senhor prefeito, o senhor poderia olhar com carinho dessa pasta, porque o nome já diz, é promoção social, né? Então, parece que está acontecendo o inverso nessa pasta, né? Hoje aqui a gente viu pessoas aqui ocupando a tribuna, que isso é raro de acontecer, né? Então, assim, fica um recado claro, né, que às vezes algumas decisões da gente, alguns posicionamentos da gente aqui, ele não é tão politiqueiro, é alguma coisa que faz sentido, né? É a voz da população, e que às vezes o vereador ele ouve e expressa aqui na tribuna, expressa aqui nos seus requerimentos, nos seus comentários, né? Então, assim, quando chega esse protesto, principalmente numa cidade pequena que nem a nossa, uma cidade extremamente conservadora, quando a população ela perde o medo de se manifestar de via público, né? Não ter o medo de falar o seu nome, então é porque realmente alguma coisa está errada, né? Não é tão politiqueira essas ações. Então, hoje eu fiquei bastante preocupado em relação a isso, né? Vi também aqui uns moradores que foram beneficiados com casas, né, há alguns anos ali no bairro Bom Jesus, um projeto extremamente importante, mas que falta a conclusão dele, né? As pessoas veio aqui hoje, né, reivindicar a ajuda de nós vereadores para que essas pessoas tenham assim, uma certeza de como vai ficar o documento, né, a escritura final dessas casas, para que elas possam ter tranquilidade. Então, fica aqui as minhas colocações de hoje, né, mas repetindo, né, administração, prefeito, alguns
membros da administração, alguns setores da administração têm que tomar muito cuidado, porque quando a manifestação popular, quando há manifestação popular em relação a alguma coisa de errada que vai acontecendo, né, é porque realmente tem alguma coisa errada. Então, senhores vereadores, essas as minhas colocações de hoje. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite e obrigado pela atenção.